Queria que você abrisse comigo, por favor, a sua Bíblia, em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, a partir do versículo de número 1. 1 Coríntios capítulo 15, o versículo 1 diz: quantos acharam? Todos acharam? Irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei, a qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado ao terceiro dia, e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois ele apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. E depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo. Porque sou o menor dos apóstolos, diz o apóstolo Paulo, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham sido eles, é isso que pregamos, e é nisso que vocês creram. Verso 12. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais do que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também aqueles que dormiram, aqueles que partiram em Cristo, estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Verso 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso? De fato, Ele ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias entre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Porque da mesma forma como em Adão todos morremos, em Cristo todos seremos vivificados. Mas cada um por sua vez, Cristo o primeiro, e depois, quando Ele vier, aqueles que lhe pertencem, e então virá o fim, quando Ele entregar o seu reino a Deus o Pai, depois de ter destruído todo domínio, toda autoridade e todo poder. Porque é necessário que Ele reine, até que todos os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte, porque Ele em tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe está sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que submeteu todas as coisas a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele a quem todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo e em todos. Se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizar? Também nós, por que estamos expondo ao perigo o tempo todo? Todos os dias eu enfrento a morte, irmãos. E isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, o que eu ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois há alguns que não tendo conhecimento de Deus, pois há alguns que não têm o conhecimento de Deus, e digo isso para a vergonha de vocês. Pai Celestial, fala conosco aqui nessa manhã, através da sua palavra. É uma manhã tão especial, Senhor, e nós queremos ser impactados pela verdade que procede da tua palavra. Eu te peço, Senhor, graça, sabedoria, leveza, simplicidade e unção para compartilhar a tua palavra ao coração dos meus irmãos. E todos nós aqui e os que nos acompanham pela internet oramos por olhos abertos, por um coração inclinado, Senhor, na direção da tua voz. Oramos para que os impedimentos sejam removidos e estejamos centrados, focados naquilo que o Senhor deseja falar conosco nessa hora em volta da tua mesa. Oramos em o nome de Jesus, e quem crê diga. Irmãos, eu tenho uma boa nova para você aqui essa manhã, amém? E a boa nova que eu tenho para você aqui essa manhã é que Cristo ressuscitou de dentre os mortos. A ressurreição é o testemunho para nós de que Deus ainda age nesse mundo, de que Deus ainda muda corações, de que Deus está tirando o luto do tempo de exílio, o luto do tempo de separação, e Ele está nos dando óleo de alegria no lugar de tristeza, e veste de louvor ao invés de espírito angustiado. A verdade é que nós não fomos feitos para a morte nos causa desconforto. Eclesiastes diz que Deus colocou dentro de cada um de nós um anseio pela eternidade. O nosso coração chama pela eternidade. E é por isso que quando alguém morre, nós praticamos ritos, praticamos funerais. E os ritos e os funerais nada mais são do que uma maneira de nós tentarmos eternizar a vida daqueles que partiram. Uma forma de nós tentarmos eternizar a realidade daqueles que se foram. A morte física, na verdade, é apenas um grande sinal de várias outras mortes que eu e você experimentamos durante a vida como efeito da queda, como efeito do pecado. Nós vivemos em um mundo em que em todas as suas dimensões ele é afetado pela morte. Nós vemos a morte afetar famílias que se destroem. Nós vemos a morte quando vemos uma pessoa receber a violência que está presente no mundo. Nós vemos a morte tocar a sociedade quando nós contemplamos a injustiça, a desigualdade social, quando nós olhamos para a realidade da fome, da miséria, quando nós olhamos para a forma como nós não cuidamos do mundo que Deus nos deu e vemos os recursos desse mundo se acabar. Nós vemos a morte quando temos falta de misericórdia para com o nosso próximo, em relacionamentos que são quebrados por causa de discussões políticas ou qualquer outro motivo. Nós vemos a morte presente no mundo quando nós temos que lidar com a doença ou com o enfraquecimento do nosso corpo devido à velhice. E uma vez que nós começamos a perceber os efeitos da morte no mundo em que vivemos, uma vez que nós começamos a perceber a morte presente na estrutura do mundo em que vivemos, uma vez que nós tomamos consciência da morte, de que a morte é uma coisa certa. Pastor Márcio, nosso pastor, o pastor presidente de todas as nossas igrejas, ele diz uma coisa que eu acho sensacional. O pastor Márcio diz que a morte é a coisa mais certa e a coisa mais incerta dessa vida. Por quê? Ela é a coisa mais certa porque todos nós temos certeza de que um dia iremos morrer, mas a mais incerta porque não sabemos quando isso vai acontecer. Não temos controle da morte. Então temos a certeza de que ela se aproxima, mas não sabemos quando ela nos tocará. E é por isso que, conscientes dessa realidade, de que a morte está aí e vai um dia nos tocar, é que nós vivemos em busca de algo que possa nos livrar da morte. Nós estamos em busca de algo que possa nos livrar dos efeitos da fatalidade da morte. Estamos atrás de salvação. E é claro que quando eu falo sobre salvação,
Claro que quando eu falo sobre nós experimentarmos de salvação da morte, é óbvio que isso se conecta diretamente com algo que pertence aos crentes, né? Algo que pertence à religião. Quando nós falamos sobre sermos salvos da morte, dos efeitos da morte, nós logo pensamos na cruz, pensamos na entrega de Jesus, naquela multidão que gritava na entrada triunfal do Senhor pelas ruas de Jerusalém: Hosana nas alturas, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Eu não sei se você sabe o que essa palavra Hosana significa no hebraico. Ela significa salva-nos. Em outras palavras, os judeus gritavam a Cristo na entrada triunfal: salva-nos, aquele que vem em nome do Senhor. E a pergunta é: salvar do quê? E a resposta é muito simples: salvar-nos da destruição, salvar-nos da desintegração, dos efeitos da morte. Eu não sei se você sabe, mas a palavra diabo significa aquele que divide, aquele que separa. Diabo no grego, que vem da palavra diabolos, significa aquele que divide, aquele que separa. Ou seja, Satanás instrumenta a morte para separar, para dividir, para destruir. E a primeira separação que ele operou, que é a causa de todas as mortes que experimentamos, foi a nossa separação de Deus. A morte é pranto, irmãos. A morte é exílio. A morte é separação. A morte é o choro do homem que precisa de salvação. A morte é expulsão do jardim. E nós vamos fazendo de tudo para tentarmos conter o efeito da morte, esticando o prazo de validade das nossas vidas. Nós escovamos os dentes, nós comemos bem, fazemos exercícios, e isso nada mais é do que uma tentativa de tentarmos prolongar o nosso prazo de vida, porque sabemos que a morte está nos tocando e que o nosso corpo, à medida que o tempo passa, ele está se desgastando, se destruindo, se deteriorando. Vocês estão comigo aqui? Mas naquele domingo de manhã, quando as mulheres foram ao sepulcro para ungir o corpo morto de Jesus, ao entrarem naquela tumba, elas se depararam com um túmulo vazio. Naquele domingo de madrugada, na verdade, ao nascer do sol, quando aquelas mulheres levavam vasos para embalsamar o corpo de Cristo, ao entrarem naquela tumba, elas perceberam que o corpo do Senhor não estava ali, o sepulcro estava vazio. E sabe o que aconteceu? Elas ficaram perplexas, confusas, porque a mentalidade da morte não faz sentido. Para a mentalidade da morte, não faz sentido a ressurreição. Para aqueles que vivem na perspectiva da morte, não faz sentido ressuscitar. O normal para a mentalidade da morte é o silêncio, é encontrar um cadáver, é encontrar o corpo cheio de morte, é encontrar o silêncio. Irmãos, esse é o problema da igreja dos Coríntios. Eles viveram tanto tempo debaixo da mentalidade da morte, e enganados agora por vãs filosofias, que diziam para eles que a realidade da morte é tudo que temos, que eles não conseguiam acreditar na ressurreição de Jesus. E sabe de uma coisa, irmãos? Eu conversava ontem com os pastores aqui da nossa igreja, no café que nós tomamos juntos, e eu fiz uma pergunta para eles. E a pergunta que eu fiz foi a seguinte: irmãos, por que nós falamos tão pouco da ressurreição? Por que nas nossas pregações nós incluímos tão pouco o discurso sobre a ressurreição? E eu tenho duas propostas a fazer para vocês para esse motivo. A primeira razão, talvez porque nós falamos tão pouco da ressurreição, é que nós nos tornamos excessivamente racionalistas, pensando que toda a realidade à nossa volta pode ser discernida tão somente com a razão, e que aquilo que não alcança a razão não deve ser falado porque nos constrange, nos incomoda. Nós precisamos ter tudo ao nosso controle.
E quando alguma coisa foge ao nosso controle, como o assunto ressurreição, porque nós não podemos dar contas dele única e exclusivamente com a razão, então nós preferimos abandonar isso e voltarmos a falar daquilo que está disponível à nossa razão, ao nosso controle. E uma outra razão porque nós ignoramos o discurso, a pregação sobre a ressurreição é exatamente por isso. Porque nós vivemos em um mundo cheio de morte, em que nós estamos respirando a morte o tempo todo. E assim como os discípulos de Jesus estavam tão tomados pelo discurso da morte, que não conseguiam acreditar, mesmo diante do Cristo ressurreto, que Ele estava vivo diante deles. Assim como os discípulos de Jesus, que não conseguiam acreditar mesmo quando caminhavam ao lado dele em uma estrada chamada Emaús, porque os olhos estavam impedidos de ver, a morte não os deixava ver o Cristo ressuscitado, irmãos. Nós também vamos inalando esse cheiro de morte, nós também vamos inalando essa fragrância de destruição que nos torna impossibilitados de perceber que o nosso Cristo está vivo. Nós pensamos que tudo que podemos esperar dessa vida é apenas a morte, o sepulcro. Mas eu estou aqui para dizer para você essa manhã que Cristo ressuscitou de dentre os mortos, que Jesus Cristo venceu a morte. E preste atenção quando eu afirmo isso para você. Quando eu faço essa afirmação de que Cristo ressuscitou de dentre os mortos, eu não faço isso embasado, irmãos, em um sentimento subjetivo. A ressurreição de Jesus não está calcada, baseada em um sentimento subjetivo. Eu não sei se você percebe isso, mas Paulo, quando ele vai testemunhar sobre a ressurreição, ele não faz isso baseado em um sentimento. Paulo não diz, eu senti que Jesus ressuscitou. Ele não diz, eu tive um arrepio que provou a ressurreição. Não, irmãos, ele não fala, eu tive um sonho, e nesse sonho eu vi Cristo ressuscitado, ou que Cristo ressuscitou no coração dele. Não, irmãos, quando Paulo e os apóstolos testemunhavam da ressurreição, eles faziam isso com evidências históricas, com fatos concretos que haviam acontecido na história, e provavam que o Senhor havia ressuscitado dos mortos. Paulo diz, preste atenção, eu provo para você que Cristo está vivo, sabe por quê? Porque pessoas viram Ele, pessoas tocaram no corpo dele, as marcas estavam disponíveis, os apóstolos os viram, em primeiro lugar as mulheres, depois os apóstolos, ele apareceu a 500 pessoas para ficar-se claro que não era apenas uma ilusão coletiva, e Paulo diz, e alguns daqueles que viram e tocaram no Senhor, estão vivos até hoje. Perceba, irmãos, a ressurreição não é apontada com sentimentos, é apontada com fatos, porque existem evidências na história que mostram que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Eu não sei se você já tinha parado para pensar nisso, mas a maneira como o relato dos evangelhos conta para mim e para você a ressurreição de Jesus, não dá margem nenhuma para mim e para você, para pensarmos que aquilo é uma história inventada, uma história construída. Por quê? Porque toda história que é construída, toda história que precisa ser inventada, ela é amarrada de forma tão precisa que os seus eventos não pareçam mentirosos. Toda história que ela é construída, exemplo, você vai assistir um filme de ficção, a história precisa ser construída de uma forma tão perfeita que as pessoas não percebam que aquilo que elas estão assistindo é uma mentira. Os pontos precisam ser muito bem amarrados. Só que quando os evangelhos contam para mim e para você que o Cristo ressuscitou dentre os mortos, eles não escondem para nós as faltas que aconteceram durante o processo em que os discípulos e as mulheres esperavam pela ressurreição. Exemplo, o texto bíblico diz para mim e para você que as primeiras pessoas que viram o Cristo ressuscitado foram as mulheres. Só que, irmão, preste atenção, diferente do que acontece hoje, por causa do protagonismo feminino na sociedade, naquela época, o testemunho de uma mulher não valia nada. Pelo contrário, naquela época, as pessoas diziam que as mulheres deveriam permanecer caladas porque falavam demais. Eu só ouvi assim, tentei segurar, mas não deu. Irmãs, não é isso que pensamos de vocês, amém?
Guardem as pedras em nome de Jesus. Mas as pessoas olhariam para o testemunho de uma mulher e diriam: o que essa mulher está falando? Você consegue perceber que em primeira instância, a mensagem da ressurreição foi confiada a mulheres que o testemunho delas não tinha credibilidade nenhuma naquela sociedade. E abrindo um parênteses aqui, não sei se você sabe, mas o sentido de ser apóstolo significa aquele que é enviado. E o apóstolo é enviado para quê? O apóstolo é enviado para testemunhar da ressurreição de Cristo. Olha que interessante, irmãos. As mulheres foram apóstolas ou apóstolos para os apóstolos de Jesus. As primeiras pessoas a pregarem que o Cristo havia ressuscitado, as primeiras pessoas que Jesus enviou para dizer aos seus apóstolos que ele havia ressuscitado foram as mulheres. Elas foram enviadas para os enviados. Irmão, eu não consigo entender como é que alguém pode negar o ministério para uma mulher, se o próprio Jesus enviou mulheres para pregar para os seus apóstolos. Eu não entendo isso. Elas foram enviadas, e mais do que isso, eu não sei se você entende isso, mas o testemunho da ressurreição, que deveria ser pregado ao mundo pelos apóstolos, foi confiado a homens que não acreditavam nela. Os evangelhos deixam claro para mim e para você, que na manhã da ressurreição, os apóstolos de Cristo não estavam na porta do sepulcro esperando, não, eles estavam a portas trancadas com medo dos judeus, porque eles pensavam que o mesmo que havia acontecido a Cristo também aconteceria com eles. Mas a Bíblia diz que naquela manhã, enquanto eles estavam trancados e portas fechadas, após receberem o testemunho das mulheres, o próprio Jesus apareceu no meio deles dizendo: paz seja convosco. Ele ressuscitou. Nós não estamos vendo uma história que foi montada com quebra-cabeças perfeitos para que eu e você tenhamos a sensação de que ela é uma história verdadeira. Não, os evangelhos dizem: olha, as mulheres não acreditavam, os apóstolos não acreditavam, mas ainda que eles duvidassem, de fato Cristo ressuscitou de dentre os mortos. E mais do que isso, irmãos, mais do que isso, sabe, eu acredito que alguém pode ter coragem diante da morte, sustentando uma mentira, quando ele pensa que essa mentira é verdade. Nós vemos em vários credos e religiões espalhados pelo mundo, que porque as pessoas pensam que o que elas acreditam é verdade, elas se expõem a perigos de morte, porque elas creem, ainda que aquela realidade seja mentirosa, elas creem que é verdade. Mas eu duvido que alguém sustentaria o testemunho que custaria sua vida diante da morte, baseado numa mentira. Eu duvido que alguém sustentaria o testemunho diante da morte, baseado numa mentira. Se isso custasse a sua vida, eu duvido que alguém permaneceria fixo nessa mentira. Pelo contrário, irmãos, a gente já viu vários filmes em que uma pessoa, quando é colocada à prova e custa a sua vida, baseado numa mentira, a pessoa põe a mentira para fora, ela põe a verdade para fora. Por quê? Porque o próprio inconsciente trabalha para a preservação da vida, expulsando a mentira para fora. Mas sabe o que é interessante? É que aqueles homens que estavam de portas fechadas, com medo da morte, por causa da morte do Senhor, depois que eles viram Cristo ressuscitado dentre os mortos, e foram cheios do Espírito Santo, eles não permaneceram mais trancados com medo da morte. Aliás, irmãos, eu poderia dizer para você, né? Nesse momento, grande parte do mundo está trancada com medo da morte. Muitas pessoas trancadas com medo da morte. Sabe, eu não estou dizendo aqui que a gente não deve se proteger e seguir as instruções que estão nos passando para a nossa própria saúde, não é isso. Mas uma coisa é você estar em casa e outra coisa é você estar com medo de morrer. Uma coisa é você estar em casa e a outra coisa é você estar com pânico de voltar à vida porque tem medo da morte. Sabe, muitas pessoas talvez tenham adquirido esse medo da morte exatamente porque de repente perderam alguém próximo, perderam um familiar, perderam um amigo,
E talvez um amigo que seja temente ao Senhor, que tinha Cristo guardado pela fé no seu coração. Deixa eu dizer uma coisa para você: não foi o fim dessa pessoa. Ela está com Cristo agora em descanso perfeito, aguardando por aquele momento em que o Senhor virá para nos buscar, para estarmos eternamente com Ele. Nós não precisamos ter medo. Mas o meu ponto aqui é o seguinte: o que fez os discípulos deixarem as cadeias do medo e voltarem para a vida, desafiando um império que viria contra eles e os transformando para a glória de Cristo? O que fez isso com eles? Em primeiro lugar, o que fez isso com eles foi a certeza de ver o Senhor ressurreto dentre os mortos. A segunda foi o enchimento do Espírito Santo. Irmão, preste atenção aqui, vocês estão comigo aqui? A história conta para mim e para você que quando Pedro foi capturado pelo Império Romano e sentenciado à morte, as pessoas disseram para ele: Pedro, você crê em Jesus? Creio. Então nega esse Cristo, senão você vai morrer. Eu não vou negar a Cristo, Ele foi leal a mim, também serei leal a Ele. Você então é de Cristo? Sou de Cristo. Então você vai ser crucificado como Ele. Olha o que Pedro disse. Pedro disse: eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor, crucifica-me de cabeça para baixo. Vocês estão comigo aqui? Em Atos capítulo 7, a Bíblia conta para nós que Estevão, mesmo sendo apedrejado diante de pessoas que olhavam para ele com fúria, com sangue nos olhos, ele volta os seus olhos para o céu e ele diz: eu vejo o Filho do Homem assentado à direita de Deus Pai. A Bíblia diz que as pessoas começaram a tapar os ouvidos e a gritar dizendo: cala sua boca, não nos fale mais. E ele diz: eu não posso parar de falar, porque agora ele não está mais assentado, ele está de pé à direita de Deus Pai, pronto para me receber. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Todos os apóstolos, sem exceção, todos foram martirizados e corajosamente enfrentaram o martírio. Por quê, irmãos? Porque eles sabiam que não estavam baseando a sua vida em uma lenda, em um conto, em uma fábula. Eles tinham visto e tocado o Cristo ressurreto. O testemunho corajoso dos apóstolos de Cristo diante da morte é a prova, é a evidência para nós de que o nosso Senhor ressuscitou. Sabe, eu quero lembrar você um testemunho que me marca muito dessa realidade do martírio. Conta a história da igreja de um homem chamado Policarpo de Esmirna. Esse Policarpo foi discípulo de João, que foi discípulo do Senhor. Aquele João que deitava sua cabeça no peito de Jesus, ele fez um discípulo que desde criança, desde pequeno, foi instruído na verdadeira fé. Quando João, discípulo do Senhor, foi preso e levado para a ilha de Patmos, Policarpo continuou crescendo até se tornar bispo dessa cidade chamada Esmirna, que é uma daquelas igrejas que estão lá no Apocalipse. A história da igreja conta que quando a perseguição imperial começou, Policarpo já era muito velhinho. E as pessoas, com medo de que algo acontecesse a ele por causa da perseguição, o esconderam. Disseram: gente, Policarpo é muito velhinho, ele não vai aguentar, vamos escondê-lo. E Policarpo foi escondido. Enquanto ele pôde, ele tentou se guardar, se proteger. Mas devido à intensidade da perseguição, muitas pessoas eram mortas, muitas pessoas eram presas, torturadas. E em um desses momentos alguém acabou delatando aonde Policarpo estava. E quando os soldados romanos chegaram para prender Policarpo, conta a história da igreja que ele já tinha sido avisado por Jesus. Então quando os soldados chegaram na casa em que ele estava escondido, ele tinha preparado uma mesa de café para eles. Ele disse para os soldados: olha, podem entrar, eu preparei um café para vocês. Eu vou ali dentro ter um tempo de oração e eu volto para nós irmos para as arenas romanas. Conta a história da igreja que ele entrou no seu quarto enquanto os soldados comiam e orou por 3 horas. E então ele sai e é levado para a arena romana para ser julgado diante do imperador. E o imperador diz para ele: Policarpo, você é um homem velho, negue a Cristo e eu te pouparei das chamas. A história diz que Policarpo olha para o imperador e diz: imperador, eu não posso negar Cristo. Ele foi tão bom comigo durante toda uma vida, por que eu negaria agora em face da morte? O imperador diz para ele: Policarpo, se você não negar a Cristo, te lançarei as chamas. E ele diz ao imperador: imperador, você acha que eu temo esse fogo? Você acha que eu temo essas chamas?
Essas chamas queimarão por um breve tempo e consumirão o meu corpo. Eu temo as chamas que queimam e nunca se apagam e devoram a alma. E a história diz que o imperador, então furioso, manda que os soldados tomem Policarpo e o lancem no fogo. E quando os soldados o tomam, ele diz: não precisam me pegar, eu vou voluntariamente. E a história diz que Policarpo, então, ele caminha em direção àquele fogo. E ali ele se coloca para ser queimado vivo. E algumas versões dessa história dizem que enquanto ele queimava, o seu corpo brilhava, refletindo a glória do Senhor. Irmãos, o martírio dos apóstolos de Cristo, o martírio dos discípulos de Jesus, é para nós uma prova incontestável de que o Senhor de fato ressuscitou dos mortos. Sabe, eu não sei se você sabe como que um evento se prova na história. Mas para um evento se provar verdadeiro na história, nós precisamos de duas coisas. Gente, esse método é usado até hoje. Se vocês lerem um livro de um cara chamado Lee Strobel, Em Defesa de Cristo, vocês vão encontrar esse argumento lá. Mas um fato é provado na história de dois princípios básicos. Primeiro, nós precisamos de testemunhas. Primeiro, nós precisamos de testemunhas. Segundo, nós precisamos de provas, evidências no tempo e no espaço de que isso realmente aconteceu. Não sei se você entende isso, mas a respeito da ressurreição de Jesus, nós temos as duas coisas. Nós temos o testemunho dos apóstolos sustentado mesmo em face da morte, e nós temos as evidências no tempo e no espaço. Por quê? Porque se você for aos principais centros religiosos do mundo hoje, você vai encontrar a sepultura dos seus líderes e fundadores ou dos seus principais representantes. Exemplo, se você for à China, você vai encontrar ali o túmulo de Confúcio, e o seu corpo está ali. Se você for a Meca, você vai encontrar o túmulo de Maomé e o seu corpo está ali. Se você for ao interior de Minas Gerais, você vai encontrar ali o túmulo de Chico Xavier, grande representante do Espiritismo. Só que se você for para Jerusalém e procurar pelo túmulo do Rabino da Galileia, você vai chegar lá e vai encontrar uma plaquinha escrita assim, ó: ele não está aqui, ele ressuscitou de dentre os mortos, ele está vivo, ele está vivo. Nós temos provas incontestáveis da ressurreição do Senhor. Nenhum bom arqueólogo ou cientista hoje duvida da vida de Cristo, duvida de que Cristo existiu, mas existe uma dúvida a respeito de fato, se de fato ele ressuscitou. Só que, irmãos, essa é uma mensagem testada por mais de 2000 anos, e todas as pessoas que tentaram provar que a ressurreição não aconteceu e levaram isso a sério, as últimas consequências, sabe o que aconteceu com elas? Se converteram e se tornaram cristãos. A pergunta é: o que essa ressurreição significa para nós? Eu já estou encerrando. Se Cristo ressuscitou e Ele ressuscitou, é por isso que estamos aqui. O que isso significa para as nossas vidas? O que significa para a nossa comunidade, para a nossa igreja? Em primeiro lugar, a ressurreição significa, irmãos, que nós fomos perdoados por Deus o Pai. A ressurreição é para nós a prova incontestável do amor de Deus por nós. Em Romanos 8:28, você conhece o texto, a Bíblia diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Porque os que de antemão Ele conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primeiro entre muitos irmãos. E aos que chamou, justificou. E aos que justificou, também glorificou. E o verso 31 diz: e o que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou de graça por cada um de nós, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? E quem vai intentar acusação contra aquele que é escolhido de Deus? Não é Deus quem o justifica? Quem é que pode nos condenar? Não foi Cristo quem morreu por nós? Não é Ele quem ressuscitou? Não é Ele quem está à direita de Deus e intercede por nós? E o que é que pode nos separar do amor de Cristo? Será a fome, o perigo, a nudez, a espada? Como está escrito: por amor de Ti somos entregues à morte todos os dias, considerados como ovelhas que caminham na direção do matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem poder, nem altura, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus
Deus que está em Cristo Jesus. A ressurreição é a certeza absoluta de que Deus nos ama e Ele perdoou os nossos pecados. Segundo, a ressurreição é a certeza absoluta de que, pode ficar de pé, estou acabando, vou saltar aqui. A ressurreição é a certeza absoluta de que temos esperança. Como assim, Zulato? Irmãos, como é que nós teríamos certeza de que Deus perdoou os nossos pecados se Cristo tivesse permanecido na sepultura? Sabe como as pessoas do Antigo Testamento tinham certeza de que o pecado delas havia sido coberto por um tempo através do sacrifício entregue pelo sumo sacerdote? Presta atenção, para quem não tem familiaridade com o texto bíblico, no Antigo Testamento, que é a parte mais velha da Bíblia, nós temos um livro que descreve como funcionava o lugar em que as pessoas do Antigo Testamento elas iam para oferecer culto a Deus, prestar culto a Deus. Chamava-se tabernáculo. Esse tabernáculo tinha 3 repartições. Uma chamava átrio, a segunda chamava santo lugar e a terceira santo dos santos. Cada uma dessas partes tinha uma mobília específica. E nessa última parte, chamada santo dos santos, existia uma arca, que nós chamamos de arca da aliança. Talvez você já tenha visto esse objeto. São 2 querubins de frente um para o outro, ela é feita de ouro. E no meio desses querubins, entre eles, existia um recipiente chamado propiciatório, aonde o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos para oferecer o sangue de um animal inocente, para que Deus cobrisse a nudez do culpado. Irmão, se o sacerdote entrasse para levar o sangue, e ele não saísse de lá vivo, as pessoas saberiam que o sacrifício falhou, e que o povo continuava debaixo da ira de Deus. A certeza que as pessoas tinham de que Deus havia recebido o sacrifício, e o perdão havia sido liberado, e a paz estava sobre o povo, para que eles pudessem ser bênção para si mesmos e bênção para as nações da terra, era quando o sumo sacerdote voltava vivo. A volta do sumo sacerdote era a clara evidência de que o perdão dos pecados havia sido dado ao povo. Agora eu não sei se você entende isso. Naquela sexta-feira da paixão, Jesus subiu naquela cruz, e Ele derramou o seu sangue, para que Deus pudesse voltar a ser rei sobre a terra, para que nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados. E como eu e você poderíamos ter certeza que de fato fomos perdoados e de que Deus reina? É só se o sumo sacerdote voltasse vivo. Só se o sumo sacerdote voltasse vivo. No terceiro dia, uma tumba em Jerusalém foi aberta, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. O Filho de Deus expulsou aquela pedra, e Ele saiu vivo e vitorioso, para que eu e você tenhamos na ressurreição de Cristo a prova incontestável de que Deus perdoou os nossos pecados, de que eu e você somos livres da condenação pelo sangue do Senhor. Levante as suas mãos a Ele, levante as suas mãos, abre os seus lábios e exalte, exalte, exalte o Filho de Deus. Diga: és invencível, és invencível, és invencível, inigualável. As vozes e a bateria. És invencível, cante, igreja. És invencível, inigualável. Levante as suas mãos a Ele, levante as suas mãos. Feche os seus olhos, igreja. E diga, 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 diga: teu é o reino, teu é o reino, e tu é a glória. Mais uma vez: és invencível.
és invencível, és invencível, és invencível, inigualável. Santo é o teu nome, Jesus. Te exaltamos, te exaltamos. O teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome. Diga poderoso, poderoso, poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Nosso sumo sacerdote voltou vivo da tumba, e é por isso que eu e você podemos ter esperança. Olha o que Paulo diz: se Cristo não ressuscitou, em vão é a nossa pregação. Nós somos testemunhas contra Deus que ressuscitou Cristo. Paulo disse: se Jesus não ressuscitou, comamos e bebamos, porque amanhã... Irmãos, qual a esperança a gente poderia ter se Cristo não tivesse ressuscitado? Eu vou dizer isso e nós vamos encerrar. Sabe, muitos credos e religiões tenta ser oferecido para as pessoas esperança. Dentro do cientificismo, do racionalismo científico, a esperança é oferecida a partir da medicina. Mas a medicina não tem poder de dar a vida depois da morte. O islamismo também oferece esperança de um paraíso com 70 virgens para aqueles que provam o seu amor através de um martírio. Mas ninguém voltou desse lugar para dizer que ele existe, que ele é verdadeiro. O espiritismo também oferece esperança através da reencarnação, até chegarmos ao estado perfeito e entrarmos no lugar de glória. Mas ninguém voltou da reencarnação para dizer que ela é verdade. Eu não sei se você entende isso. A nossa esperança é concreta, irmãos. A nossa esperança é verdadeira. Sabe por quê? Porque eu conheço um homem que voltou da tumba vazia para dizer para mim e para você que Deus tem poder para nos ressuscitar, mesmo se experimentarmos da morte. E o nome dele é Jesus Cristo. Nós temos esperança, como cantamos aqui, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Eu sei, eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que está vivo, diga, és invencível, diga, és invencível, inigualável. Aleluia. Hoje pra sempre reina. Temos esperança, temos esperança. Teu é o obrigado, Senhor. Tu é a glória que acima de todo nome. Poderoso, poderoso, o poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. Feche os seus olhos, coloque as suas duas mãos sobre o seu coração. Todos com os olhos fechados, suas duas mãos sobre o seu coração. Ore comigo nesse dia dizendo: Senhor Jesus, diga: eu confesso que Tu és
o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Diga: o Senhor morreu pelos meus pecados, mas está vivo. Diga: e eu quero entregar a minha vida em tuas mãos. Diga: Jesus, eu reconheço que sou um pecador, que preciso de ti, recebe a minha vida. E ore também dizendo: e eu, Jesus, que um dia andei nos teus caminhos, mas eu me desviei. Diga: nessa manhã, nesse dia, arrependido, eu volto, na certeza de que o Senhor me recebe. Seus olhos fechados, suas duas mãos sobre o seu coração, aqui nesse auditório ou pela internet. Se você está aqui nesse dia e fez essa oração pela primeira vez, dizendo: eu entrego a minha vida a Jesus Cristo. Sabe, eu não estou convidando você para entregar a sua vida para um pastor, para uma igreja ou para uma religião. Pastor não salva ninguém, igreja não salva ninguém, quem salva é Jesus. Talvez você está aqui e fez essa oração, ou pela internet, dizendo: eu quero entregar minha vida a Cristo. Eu quero orar com você, eu quero orar por você antes de você ir embora. Ou quem sabe você diz: eu quero voltar para Jesus. Talvez como aqueles discípulos indo embora no caminho de Emaús. Você andou com Jesus um tempo, mas você se decepcionou e está andando por aí vagando. Jesus vai ao seu encontro nesse dia. Ele veio ao seu encontro nessa manhã. Se você diz: eu quero entregar minha vida a Cristo, Zulato, ou você diz: eu quero voltar para Jesus, levanta bem alto uma das suas mãos. Eu quero conhecer você, bem alto. Vamos lá, 1, 2, 3, levanta bem alto para mim. Tem uma mão levantada aqui na minha direita, bem alto, bem alto. Tem mais uma mão levantada, tem mais mãos levantadas aqui na minha direita. Levanta bem alto, bem alto. Você que diz: eu quero entregar minha vida a Cristo. Tem mão levantada à minha esquerda aqui. Você que levantou a sua mão, por favor, sai do seu lugar, vem aqui pertinho de mim. Pode vir com ele, vem com ele, isso, vem mesmo, vem. Pode vir, vamos aplaudir essas pessoas que estão vindo, igreja. Pode vir. E você que está tomando essa decisão pela internet, você vai digitar para mim, hashtag eu decido por Jesus. Hashtag eu decido por Jesus. Nós temos moderadores que estão aí para ajudar você, para tocar a sua vida, o seu coração. Sai do seu lugar e vem, sai do seu lugar e vem. Você que está dizendo nessa manhã, nesse dia: eu quero entregar minha vida a Cristo, ou eu quero voltar para Jesus. Sai do seu lugar e vem, sai do seu lugar e vem. Glória a Deus, tem mais vida chegando aqui. Vamos. Vamos aplaudir o Senhor, Lagoinha. Vamos aplaudir o Senhor, Lagoinha. Pode vir mesmo. Espírito, que desce como fogo, vem como em pé. Você pode levantar suas mãos a Ele. Levanta suas mãos e enche-me. Que nós entramos nessa estação em que Jesus nos diz: permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder do Espírito. Vamos, igreja! Receba o Espírito nesse dia, receba o Espírito aqui nesse auditório ou pela internet, sendo tocado pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Espírito e Espírito. Aleluia, que desce como fogo. Vem Espírito Santo, vamos, igreja, vamos. Receba, seja cheio. Fale em novas línguas, seja cheio do poder do Espírito Santo. Espírito, aleluia. O que desce como fogo. Vem Espírito Santo. Oh Deus, estenda suas mãos para cá e ore comigo dizendo: Pai, nós abençoamos cada uma dessas vidas
declaramos que elas pertencem a Ti, que elas são do Senhor. Diga: Pai, a partir de hoje nos comprometemos em amar, em servir e em viver com elas a vida que o Senhor preparou para cada uma delas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Vocês que estão aqui na frente, a Bíblia diz que quando alguém toma essa decisão, o céu faz festa. E se o céu celebra você, nós também vamos celebrar vocês aqui essa manhã. Eu vou contar até 3, eu quero que vocês se virem para conhecer uma igreja que já amava você, já orava por você. Sabe, vocês choram, não é de emoção, é porque Cristo entrou na sua vida, Ele nunca mais vai sair. Amém? Vocês estão comigo aqui, igreja? Quem está comigo aqui? Vamos lá juntos, joga a mão lá em cima, bora, bora igreja, vamos, 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 vamos. E 1, 2, 3, podem virar, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Cante Espírito, cante Espírito, 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 e Espírito, Espírito, aleluia. Que desce como fogo, E a lemassúria decata, ela bateia, ela baixia, bala. vem como em Pentecoste, E enche-me, enche-me, e enche-me de novo. As vozes, somente as vozes, erga suas mãos e cante: Espírito. Vai, Vinicius! Vai, Vinicius! A gente pode ir, a gente pode ir. Vai, vai, vai! A gente pode ir, a gente pode ir. Quem precisar sair, pode sair. Quantos querem ser tocados por um pouquinho mais de Deus aqui essa manhã? Quantos querem ser tocados por um pouquinho mais de Deus? Levanta suas mãos a Ele, levanta suas mãos. Irmão, presta atenção, essa semana começa a nossa conferência do Sobrenatural com a Bethel. Não falte, não falte. É o tempo de Deus derramar o seu Espírito sobre nós, amém? Vamos lá, levanta suas mãos, fecha os seus olhos. Você que ora em outras línguas, comece a orar em línguas nessa hora. Você que ora em mistérios, comece a orar em mistérios com Deus. Quem precisar sair, vai na graça, vai na paz. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e o consolo que vem do Espírito, seja com o povo de Deus aqui e espalhado em toda a terra, desde agora e para sempre. Então você que precisar sair, saia em paz. Mas irmão, eu não sei você, mas eu sinto uma onda do Espírito vindo sobre nós. Uma onda do Espírito vindo sobre nós. Levante as suas mãos a Ele, abra os seus lábios, ore em outras línguas, ore em outras línguas agoinha, ore em outras línguas agoinha. Deixa Deus tomar você, deixa Deus tomar você, deixa Deus tomar você, deixa Deus tomar você. E ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu o lugar em que estavam reunidos, e foram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Receba. Espírito, yeah. Espírito, aleluia, Deus, Que desce como fogo, aleluia, Senhor, aleluia. vem como em Pentecoste, E enche-me, e enche-me de novo. Espírito, uou, e Espírito, Que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo.
Espírito, Espírito, que desce como um fogo. Larará, larará, e enche-me de novo. Ore juntamente com a sua família. Como o pastor Jesus já nos orientou aqui, você está do lado da sua esposa, dos seus filhos, abrace eles. Ore por eles, ore por eles. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e o consolo que vem do Espírito seja com o povo de Deus, aqui e espalhado em toda a terra, desde agora e para sempre. Quem crê, diga: Feliz Páscoa para você. Deus te abençoe. Um ótimo domingo. Mais tarde às 7h30 nós temos um outro culto em português. 5 horas o nosso culto em inglês. Venha estar conosco. Deus abençoe você. E quarta-feira compensamos a nossa conferência do sobrenatural, amém? Venha estar conosco, vai ser um tempo de derramar do Espírito Santo, amém, queridos? Vá em paz, Deus abençoe, um ótimo domingo para você. Vai viver a melhor semana da sua vida, amém.